a evolução do raciocínio prossegue como um relâmpago. E daqui, mais um pouquinho, todos acordam. E daí, encontrando a solução para desfazer as causas de todos os males de que são vítimas por a evolução natural da natureza ser racional. E no desenvolvimento do raciocínio estão todas as soluções precisas e necessárias para a salvação de todos, que é agora, na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Nesta fase estão todas as soluções precisas e necessárias para a salvação de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, de onde saíram o mundo racional. E agora, com o desenvolvimento do raciocínio, todos mudando para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Encerrando mais um programa Luz da Razão, aqui na Web Rádio União Racional, deixo o convite a todos para estarem conosco no próximo domingo. A seguir, fiquem com a Neuza Bahia, com o programa Informe Racional. Então me despeço pedindo que a luz da razão ilumine o caminho de todos. Uma boa noite e salve! A Web Rádio União Racional apresentou o programa Luz da Razão, com Joacir Cortes, direto de Goiânia. Esperamos você no próximo programa. A Web Rádio União Racional apresenta o quadro Informe Racional, com Neuza Bahia. Salve, salve! Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio União Racional. Está começando mais um Informe Racional. As caravanas da cultura racional seguem percorrendo cidades, bairros, praças, estados e países, levando a todos o conhecimento contido no livro Universo em Desencanto. O objetivo desse trabalho é fazer chegar às pessoas o conhecimento voltado ao desenvolvimento do raciocínio, para que cada um possa conhecer, por meio da leitura, a cultura racional, que convida à reflexão e ao entendimento da vida. Com dedicação e respeito, os estudantes visitam lares, conversam com as pessoas a respeito do conhecimento e da importância do se conhecer, e tenham um entendimento da vida. As caravanas racionais representam um trabalho de esclarecimento realizado no Brasil e em diversos países, levando essa mensagem de conhecimento a todos sem distinção. Se você que ainda não estuda o livro Universo em Desencanto encontrar com uma caravana racional em sua cidade, aproveite a oportunidade para conhecer o livro Universo em Desencanto. Afinal, o conhecimento transforma quando é colocado ao alcance de todos. Você está ouvindo Informe Racional com Neuza Bahia. Vou ler um trecho do volume 128 do Histórico, da página 151. Hoje todos passaram a se conhecer, a saberem quem são, o porquê que assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. E por passar a se conhecer, todos sabem o que devem fazer para vencer e não mais ser vencido. E assim voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
para ver que os que já passaram a se conhecer, porque já estão com o raciocínio bem desenvolvido, e os que aí estão lendo, mas que ainda não sentiram, esses a caminho de sentir o desenvolvimento do raciocínio. Porque uma coisa tão natural, o que é natural, custam sentir, mas vê os resultados, que são as modificações em si mesmo e em tudo. O natural só é percebido pelo que vê, e por isso ninguém sente crescer, somente vê que está crescendo. Porque o natural é uma coisa da própria natureza. E o que é da própria natureza, a pessoa não sente, só vê. Por exemplo, vê que está mudando, vê que está modificando, vê que não é mais aquela que era ou aquele que era. Vê como mudou, mas não sentiu mudar. Por quê? Foi o desenvolvimento natural. O que é natural ninguém sente, somente vê as mudanças, o crescimento, o progresso, as mudanças de si mesmo, dizendo quem eu era e quem sou hoje, quem fui e quem sou. Como mudei tão naturalmente e não senti. Por o desenvolvimento do raciocínio ser uma evolução natural da natureza. E por ser natural, ninguém sente as mudanças que faz, e sim vê como tudo vai mudando. Por que vai mudando? Por o desenvolvimento ser feito pela energia racional. A energia do verdadeiro mundo da raça do animal, de raça racional. E de forma que vai mudando tudo para melhor, um progresso vertiginoso, de melhoras sucessivas, por ser feita essa evolução pela energia da fase racional, pela energia racional. E daí surgindo a racionalização de todos naturalmente, sem sentir, nem dar por ela. E sim, bom, todos mudando sem sentir, de bem para melhor. Essa que é a evolução do desenvolvimento do raciocínio, da racionalização, da volta de todos para o mundo de sua raça, o mundo racional. Leia o livro Universo em Desencanto. Você está ouvindo Informe Racional, com Neuza Bahia. No último final de semana, dia 27 de junho de 2026, as caravanas da cultura racional esteve presente em diversos estados do Brasil e também no exterior, levando ao público a divulgação do livro Universo em Desencanto. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no sábado, foi exposição com os painéis na Praça Geraldo Torres, no bairro Padre Eustáquio. E no domingo, a Banda Racional marcou presença na cidade de Contagem, onde a Biblioteca Espírita Francisco de Assis recebeu como presente o primeiro volume da obra Universo em Desencanto. As caravanas também realizaram divulgação de porta em porta na cidade de Betim e Araguari, levando o conhecimento do livro Universo em Desencanto diretamente às famílias. No estado do Rio de Janeiro, a persistência na divulgação continua em Nova Iguaçu, com exposição de painéis na Praça da Liberdade e também no trabalho de porta em porta, levando mensagens de paz, concórdia e harmonia por meio da leitura do livro Universo em Desencanto. Em Nova Friburgo, a divulgação aconteceu com os painéis em frente ao Instituto de Educação de Nova Friburgo. A cidade também foi contemplada com um painel que percorrerá todo o estado do Rio de Janeiro, divulgando o que é de mais importante nessa vida, o conhecimento de si mesmo por meio da leitura do livro Universo em Desencanto. No bairro Vila Valqueire, as caravanas acontecem a cada 15 dias aos sábados, na estrada Intendente Magalhães. E aos domingos a divulgação com os painéis é realizada em Marechal Hermes. E também segue o trabalho de porta em porta na Ilha do Governador. Ainda no Rio de Janeiro, no sábado, dia 27, a Caravana Nacional esteve na Praça da Glória, em frente ao restaurante Vila Rica e também na saída da Estação das Barcas, na Praça Araribóia, levando ao público a divulgação da cultura racional do livro Universo em Desencanto. No Rio Grande do Norte, a cidade de Tibau,
do Sul recebeu no domingo a exposição dos painéis. Já em Mossoró, a divulgação aconteceu no sábado na Praça do Pax. E no Distrito Federal, a caravana esteve no bairro no dia 27 com a exposição dos painéis na Praça do Conjunto Nacional. No Piauí, no domingo, a caravana nacional realizou a divulgação no bairro Areias. E a divulgação ultrapassa as fronteiras em Israel. No dia 26 de junho de 2026, aconteceu a participação na Feira do Livro, com a exposição do livro Universo em Desencanto, levando essa mensagem a um público internacional. As caravanas seguem percorrendo praças, bairros, cidades, países, levando ao maior número possível de pessoas o conhecimento contido no livro Universo em Desencanto, convidando todos ao verdadeiro conhecimento de si mesmo. Vamos destacar algumas emissoras de rádios que vêm contribuindo para a divulgação do conhecimento de cultura nacional por meio da leitura do livro Universo em Desencanto. Começando pelo estado do Piauí, na cidade de União, com a Web Rádio União Racional do Terceiro Milênio, que leva ao ar a sua programação de segunda a domingo, e a cada dia uma bancada diferente apresenta o programa, sempre a partir das 20 horas. Ainda no Piauí, temos a Rádio Vanguarda Educativa 106,5 FM, que transmite ao sábado, das 7 às 8 horas da manhã, um programa apresentado pelos estudantes Mascarenhas, Francisco e Nelson. No estado do Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, destacamos a Rádio Tropical 830M, que há mais de 2 décadas divulga a cultura nacional de segunda a sexta-feira, das 18 às 20 horas. Sua programação também pode ser acompanhada pela internet. Como sempre lembra a emissora, o maior patrimônio da vida é a pessoa se conhecer. Em Minas Gerais, na cidade de Itabira, a Rádio Itabira apresenta todas as quartas-feiras, das 16 às 17 horas, o programa Universo em Desencanto, uma produção independente conduzida pelos estudantes Wanda Porto e Carlos Marins. Em São José dos Campos, São Paulo, a Rádio ZY3 transmite o programa Voz da Natureza, apresentado pela estudante Sueli Simão, todas as terças-feiras, às 15 horas, com participação de convidados. O programa também está presente nas plataformas digitais. E encerrando em Aracaju, Sergipe, a Rádio Jubileu FM 105,9 apresenta o programa Nova Era, todas as segundas-feiras, das 10 ao meio-dia, com Marcos, Henrique e Gési, e também convidados. Essas iniciativas demonstram o empenho de estudantes de todo o Brasil em levar adiante a divulgação da cultura racional e da leitura dos livros Universo em Desencanto. Uma boa leitura a todos. Vamos ouvir o relato da estudante Miriam, que é residente de Turmalina. Boa noite, toda a bancada do programa Informe Racional. Neuza, Mascarenhas e ouvintes da Web Rádio União Racional. Então, depois de muitas buscas, muitas insatisfações interior, passei a buscar respostas para as minhas perguntas em livros espíritas, livros de autoajuda. E um belo dia a minha mãe divulgou para mim, porque ela já lia o livro Universo em Desencanto. Além dela, na minha casa, também meu irmão e minha irmã já liam. Mas eu sempre, assim, resistente, né?
na dúvida, será que é isso mesmo? Até que um dia, em 1983, junho de 1983, eu tive um sonho com o senhor Manuel. Ele apareceu para mim entre as nuvens, no quintal da minha casa, todo iluminado, sorriu e me deu um salve, né, com a mão espalmada, e depois desapareceu. Depois deste sonho, eu me interessei a ler. E comecei a ler e nunca mais parei. Fiquei durante um ano lendo e relendo a obra. Depois comecei a pedir alguns livros emprestados e comecei também a adquirir, né, os livros da réplica, da tréplica. E com o passar dos anos, eu fui adquirindo os outros do histórico, né? Tenho vários relatos de provas e comprovações. Se eu for falar, vou ficar falando muito tempo, né? O tempo vai ser curto para contar tantas maravilhas. Então eu só tenho a agradecer, muita gratidão, né, por ter encontrado respostas para todas as minhas perguntas. Uma alegria muito grande, uma alegria interior muito grande. E hoje eu continuo, né, cumprindo a minha missão, fazendo as minhas caravanas, colaborando da melhor forma possível. E só gratidão, muita gratidão. Então é isso. Foi assim que eu conheci a cultura racional. Vamos ouvir agora o relato do nosso querido irmão Evandro Coelho. Boa noite, meus irmãos, Neuza, Mascarenhas e sua equipe da Web Rádio União Racional. E a todos os ouvintes. Estou aqui fazendo mais uma vez um relato quando estava no Retiro Racional, quando cheguei em 1978. Estava começando a ser feito o centro científico, que vou relatar depois alguns relatos. Ajudei a fazer, do princípio ao fim, o centro científico. Ajudei a fazer a gráfica, os consultórios médico e dentário. Mas numa quinta-feira, o senhor Manuel foi até a obra e me tirou da obra e disse para mim: você gosta da quinta-feira? Você gosta de falar comigo nas quintas-feiras, dia de seu rei de Angola? E me mandou que eu saísse da obra e fosse para a fazenda para ajudar a tomar conta do gado. Uma quinta-feira. E chegando lá, havia uma vaca que estava para criar e tinha vários veterinários perto da vaca e não conseguia desvirar o bezerro que estava virado no seu ventre para parir. E tinha vários veterinários. E aí disse o senhor Manuel: vocês não conseguem. Mas ele consegue, porque ele tem a prática. Aí disse: a teoria é muito boa, mas a prática é bem melhor. Aí mandou que eu fizesse o parto da vaca.
E aí eu consegui desvirar o bezerro nasceu e salvou o bezerro e a vaca. E como prêmio, ele mandou que eu fosse na cozinha da fazenda e que servisse para mim um café. Eu fiquei muito agradecido. Junto desse relato, tem um relato muito lindo e importantíssimo. Porque lá na fazenda, eu ajudava no trato do gado, mas quem tirava, o retireiro, que tirava o leite, era o Geraldo, peão de Mato Grosso, que cuidava dos cavalos. E nesse mesmo dia, o Geraldo foi ferrar um cavalo. E quando estava ferrando o cavalo, com a pata traseira segurando para colocar a ferradura, o seu Manuel veio e ficou atrás da pata do cavalo. Aí o Geraldo disse para ele: meu pai, o senhor não pode ficar aí, o senhor tem que se retirar, porque se o cavalo der um coice, vai acertar o senhor. E seu Manuel continuava ali. Naquele momento de colocar a ferradura, o cavalo se mexeu tanto que jogou as duas patas traseiras no ar, como se fosse um coice. E quando nós olhamos, não vimos o seu Manuel. Aí olhamos para cima, o seu Manuel estava numa altura mais ou menos de 100 metros, levitando, descendo em câmara lenta e entrando numa baia dos cavalos como se fosse um disfarce. Quem viu foi eu e o Geraldo e mais alguns, que eu não me lembro o nome agora, que estava presente. Foi a coisa mais linda que vimos, o Racional voando. Esse é o relato que eu tenho para fazer hoje para todos, com muito carinho, com muito amor e respeito ao dono do mundo. Muito obrigado. O nosso habitante reclama por estar vivendo na chama de um mundo que não é seu. Vindo de longos caminhos, só encontrando espinhos aqui nesse mundo animal. Reconhecendo a descida, sente saudades da vida no mundo original. E hoje ele se retrata, deixando a vida ingrata, voltando ao seu natural. A natureza transporta as tantas idas e voltas. É a lei da transformação. E hoje reconhecendo o caminho, não pode voltar sozinho para o mundo racional. E hoje reconhecendo o caminho, Não pode voltar sozinho para o mundo racional. O nosso habitante reclama por estar vivendo na chama de um mundo que não é seu. vindo de longos caminhos, só encontramos espinhos
aqui nesse mundo animal. Reconhecendo a descida, sente saudades da vida no mundo original. Hoje ele se retrata, deixando a vida ingrata, voltando ao seu natural. A natureza transporta as tantas idas e voltas. É a lei da transformação. E hoje reconhecendo o caminho, não pode voltar sozinho para o mundo racional. E hoje reconhecendo o caminho, não pode voltar sozinho para o mundo racional. Vamos agora ao último relato desse programa de hoje, com a Cristina, que mora em Goiânia. Salve Neuza Bahia e a todos os queridos ouvintes da Web Rádio União Racional, que realiza esse trabalho maravilhoso e tão necessário de divulgação da fase racional, conhecimento do qual a humanidade tanto necessita. Quero trazer aqui no Informe Racional um relato que aconteceu durante a maravilhosa caravana de porta em porta. Quando eu e outros estudantes conhecemos a caravana de Goiânia, na época ela realizava atividades aos domingos em 2 períodos. Isso nos inspirou e começamos também a fazer a divulgação à tarde, em BH, onde eu morava na época, há cerca de 28 anos, 29. Enfim, para mim foi positivo, pois senti alegria em colocar em prática o que já havia lido, dedicar pelo menos um dia da semana a essa atividade. Teve um domingo, em que depois da caravana da manhã, ficamos eu e mais 4 pessoas para divulgação de porta em porta à tarde. Nesse dia, sentimos o cansaço físico, porque alguns bairros em Belo Horizonte têm muitas subidas e descidas, além da ressaca após o almoço. E para completar, éramos apenas 5 pessoas, menos do que o habitual. Mas vencemos o cansaço do corpo e fomos divulgar. E algo muito especial aconteceu. Ao entregarmos um prospecto para uma mulher sentada na porta da casa dela, ela nos olhou emocionada, dava para ver alegria nela, no semblante dela, e ela disse: "Que multidão linda! As garças brancas!" Ali não tivemos dúvidas que aquela mulher estava vendo os habitantes do mundo racional divulgando junto com a gente. Isso em mim ficou muito marcado, ficou bem registrado. E também uma alegria, de sentir a persistência nos presenteou. Enfim, a você que ainda não conhece a cultura racional, fica o nosso convite. E saiba que as mensagens contidas na obra Universo em Desencanto esclarecem tudo com base e com lógica, sobre tudo e sobre essas manifestações que ocorrem no mundo inteiro. Explica o racional superior, um ser extraterreno. Eles estão aí e a mensagem deles é de paz. Essas luzes que estão aparecendo no mundo inteiro, luzes de outro mundo, são habitantes do mundo racional. São nossos irmãos de origem em missão na Terra, em socorro da humanidade,
trabalhando para a restauração da paz entre todos, universalmente. Quando se ligam no magnético, são vistos, e quando desligam, não vemos. Parece que sumiu, mas não sumiu, é que desligou-se do magnético. E estão aí uma infinidade de luzes que se manifestam de diversas formas, cores e tamanhos, inclusive como discos voadores, para dar a entender e compreender a todos os seres humanos que existem habitantes em outro mundo, que é o mundo racional. Nem só no espaço, como também uma infinidade se materializando como pessoa humana, conversando com as pessoas, se materializando já desde muito entre os seres humanos, de todas as formas. E para entrar em contato com eles, é preciso desenvolver o raciocínio no conhecimento transmitido por eles, cultura racional. A natureza mudou de fase, agora a fase é racional. E por isso estão aí os donos da fase, os habitantes do mundo racional, porque já houve a união dos dois mundos em um só. Agora estão somente anunciando a sua presença para o povo ir acostumando com eles, que são os legítimos donos da fase racional. Mas daqui mais um pouquinho será uma quantidade imensa. Leia o livro Universo em Desencanto. São mensagens do racional superior, um ser extraterreno, um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Deus é um corpo de energia racional. Salve! Você está ouvindo Informe Racional, com Neuza Bahia. Queridos ouvintes da Web Rádio União Racional, chegamos ao encerramento de mais uma edição do Informe Racional. Agradeço de coração a atenção e a companhia de todos vocês. Fica o nosso convite para que estejam novamente conosco no próximo domingo em mais um encontro, levando conhecimento e boas mensagens por meio da leitura do livro Universo em Desencanto. Desejamos a todos uma excelente semana, com muita paz, saúde e sossego. Um grande abraço e até o nosso próximo Informe Racional. A Web Rádio União Racional apresentou o quadro Informe Racional com Neuza Bahia. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, veja só, meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza, era escravizado. E nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação. Reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação. O ser humano se julgando poderoso e um sabichão. Agora está percebendo que é ferramenta da evolução. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, vejo só, meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza, era escravizado. E nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação. Reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação. O ser humano se julgando poderoso e um sabichão. Agora está percebendo que é ferramenta da evolução. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá.
nossos irmãos da origem imunizando só pra nos salvar. Vieram dar um ponto final na nossa choradeira, nos libertando enfim dessa fogueira, a eternidade sempre a lapidar. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Por ironia, ingenuidade inconsciente, pobre criatura, anunciar em todo o universo o fim da escravatura. Com belas festas celebraram nos salões o fim da escravidão, mas todos permanecem escravos do pensamento e da imaginação. Mas agora reina e brilha a luz eterna lá no horizonte, e todos vão beber na fonte, sagrado livro da imunização. O racional ensina nesta fase, não adiantam preces, nos novos tempos você sobe ou desce, é a natureza em transformação. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. De linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio um livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz
natureza vibrando, os astros clamando que a nova fase chegou. Tudo no mundo mudando, o povo cantando, sofrimento acabou. Comando de uma nova energia que nos contagia, vem lá do natural. E antes que eu me esqueça e suba a cabeça, vou avisando geral que Deus já está na terra com o fim das guerras na cultura racional. Que coisa linda brilhando lá no céu, não é miragem, já dizia Pai Manuel. São habitantes da origem sem senhor, unindo a terra com o verdadeiro amor. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à Mãe Natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Paz também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas molhando o sorriso, já estou no paraíso com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à Mãe Natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Paz também na ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas molhando o sorriso, já estou no paraíso com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. A natureza vibrando. Alô, meu povão da cultura racional, chegou a hora! Chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí
O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. Mas eu disse chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a voz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. Mas a cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. Mas eu disse chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor. É o universo em desencanto, sim senhor. A cultura racional está aí. O raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, tem consciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho
na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, de inconsciência ser igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Abriu-se a porta do outro mundo, onde mora a paz universal, desencantando o submundo no conhecimento racional. Em vez de ficarmos onde estamos, neste mundo espiritual, do elétrico e magnético, de inconsciência sem igual. Eu nunca soube de onde vim e o que vim fazer aqui, e o que seria o natural. Caminhando sempre sozinho, encontrei o meu caminho na fase racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. Nossos irmãos estão esperando lá no mundo racional. De bronze nasceu a imunização. A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. Cor de bronze nasceu a imunização. A cor de bronze foi quem trouxe a eterna salvação. Não podia nascer no branco e nem no preto, porque sempre viveram em degladiação. A cor de bronze é a cor do meio, escolhida pelo mundo racional, para trazer a racionalização com a união e a paz universal. Por isso o Brasil foi escolhido pelo racional superior. E Manuel Jacinto Coelho foi o primeiro a empunhar a bandeira branca da paz e do amor. Foi o único que teve a coragem de se
igualar como animal racional. Quem conviveu com o MJC vai saber que ele é o mestre da justiça celestial. Vejo o retorno, uma brisa leve, nova energia. Ela é tão suave, vem lá da origem, minha estrela guia. Hoje consigo uma voz serena, sempre a me embalar. Mas que felicidade, mal começa o dia, me ponho a cantar. É a fase do amor e do resgate, os racionais vieram nos buscar. O passaporte é o livro, minha gente, vamos nessa, é só se imunizar. Oh meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas, os planetas, que eles já estão vindo. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se imunizar. Vieram resgatar, é só se imunizar. É hora de voltar, agora sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. A humanidade, noite e dia, agradecendo com as mais belas festas. O rei dos reis veio lá do alto pra reger a orquestra. O nome dele tão sagrado, o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado MJC. O nome dele tão sagrado, o mundo inteiro vai reconhecer. É o mais amado, bem-aventurado MJC. A natureza agora harmonizando, pois no espaço eterno a luz já brilha. Os habitantes se materializando, uma só família. No firmamento sons e melodias, os seres puros iluminando os céus. Que linda orquestra, mas que sinfonia. Na harpa dourada toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. E toca Pai Manuel. Mas eles estão chegando, trazendo harmonia. Mas eles estão chegando e eu já estou chorando de tanta alegria. Mas eles estão chegando com a paz divina verdadeira. Os povos se amando e hasteando no universo uma só bandeira. Vieram nos salvar, é só se imunizar. Vieram resgatar, é só se imunizar. É hora de voltar,
sou feliz. É hora de voltar, encontrei minha raiz. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo. Oh, meus irmãos, que espetáculo lá no céu, nunca vi tão lindo. Anunciando os cometas e os planetas que eles já estão vindo. Falar seu nome, eu me sinto tão feliz. De conhecer foi a maior felicidade. A sua força trouxe a paz universal. Sua virtude, amor e simplicidade. És o patrono querido da cultura nacional. O teu prazer é o amor e a humildade, perdão, justiça e bondade. Deixou saudade por onde caminhou, paz e fraternidade com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. O seu olhar é como o sol que brilha e irradia tanta luz, tanta emoção. A sua voz faz reinar a harmonia, é a estrela que brilha, a imunização. Foi tão grande esse amor fraternal, falava aos pássaros, com peixes e animais. Toda a riqueza ele desprezou, viveu com simplicidade, com seu verdadeiro amor. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Oh, Francisco, assim se apresentou. Dia assim, nacional superior, ao ouvir falar seu nome, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz. Eu me sinto tão feliz.
velho mundo é uma consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Oi, gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, laia, la, laia, la, 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 laia, laia, la, laia, la, 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 laia, laia, la, laia, 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 laia. Este velho mundo é uma consequência de um outro mundo de paz, amor e razão. A desobediência foi a grande causa da terra ser serpente e o sol ser um dragão. Por isso eles geram, criam e consomem tudo que existe neste mundo tão vulgar, onde o sofrimento é o maior brilhante e tudo se transforma sem saber onde parar. Gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Oi, gera, 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 o sol quem vai gerando e os corpos se formando para a terra criar. Por isso tudo nasce, cresce, refloresce, também desaparece até o mundo terminar. Laia, laia, la, 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 la. Conheci aquele homem que se chamava Manuel.